Boa tarde, o meu grupo é a Bianca Santiago, eu e a Isabela Justo. E vamos falar um pouco sobre Reserva Particular do Patrimônio Natural. Uma RPPN é uma unidade de conservação de domínio privado. Tem como objetivo conservar a diversidade biológica. As RPPNs apresentam o engajamento da sociedade, de forma voluntária na implementação do SNUC, e, por conseguinte, na conservação da biodiversidade brasileira. Nos últimos anos, tem aumentado significativamente a demanda no âmbito federal pelo estabelecimento dessas reservas, suscitando uma série de dúvidas relacionadas à criação e gestão dessas áreas protegidas. As RPPNs são fundamentais para a contribuição da ampliação das áreas protegidas do país. Apresentam índices altamente positivos para a conservação, são facilmente criadas, possibilitam a participação da iniciativa privada no esforço nacional de conservação e contribuem para a proteção da biodiversidade dos biomas brasileiros. Além disso, as RPPNs apresentam muitos benefícios ao serem criadas, sendo eles o direito de propriedade preservado, isenção do ITR referente à área criada como RPPN, prioridade na análise dos projetos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, NFMA, preferência na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola, possibilidade de cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e manejo da unidade. As RPPNs podem ser criadas por pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias de imóveis rurais ou urbanos com potencial para conservação da natureza, sendo em geral amostras de áreas com um bom grau de preservação. As atividades permitidas em RPPNs incluem atividade de pesquisa científica e visitação com objetivo turístico, recreativo e educacional, conforme previsto no seu plano de manejo. RPPN em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA, sob coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem buscado a integração e aprimoramento da gestão ambiental no Estado com o objetivo de promover a transversalidade e a articulação com as políticas públicas setoriais e a inclusão de política de proteção e conservação do meio ambiente. Os marcos físicos que deverão refletir essa transversalidade estão programados e fixados no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o PMDI, que foi feito em 2007 e vai até 2023. Ele estabelece objetivos estratégicos, entre eles, conservar o cerrado e recuperar a Mata Atlântica, ampliar o percentual do território ambientalmente protegido e promover a gestão eficiente das unidades de conservação. Dos 3 biomas presentes em Minas Gerais, o cerrado e a Mata Atlântica ocorrem em proporções predominantemente significativas em relação às suas respectivas extensões do território brasileiro, sendo a área de Caatinga uma proporção minoritária. Anteriormente à Lei nº 9.985, homologada nos anos 2000, que regulamenta as unidades de conservação, as propriedades particulares já podiam ter reservas florestais atreladas à escritura da propriedade. A história das reservas particulares se inicia no Código Florestal de 1934, onde estavam inseridas na categoria Floresta Protetora, que eram bastante similares com os conceitos de RPPN que temos hoje. Posteriormente, em 1965, o Código Florestal foi revogado e a categoria Floresta Protetora desapareceu, mas o direito de gravar uma área florestal particular com perpetuidade permaneceu. Nesse período, o registro era feito com a assinatura do proprietário perante as autoridades ambientais, com a averbação de registro público através da Lei nº 4.771, homologada em 1965, o artigo 6, que somente foi revogado pela Lei nº 9.935 dos anos 2000, chegando aos padrões atuais. Em Minas Gerais não é diferente. Várias RPPNs foram criadas anteriormente à Lei nº 9.935. As RPPNs estão localizadas em sua maioria nas propriedades rurais do Estado, salvo 4 que se localizam dentro do perímetro urbano. Isso é permitido nesse tipo de unidade de conservação devido à não existência da zona de amortecimento, distribuídas entre as regionais do IEF. No Estado de Minas Gerais, existem 551.124 propriedades rurais que estão em situação regular, ou seja, aptas a implantar RPPNs. Juntando a área de todas essas propriedades, representam cerca de 56% de todo o território de Minas Gerais. Junto a todas as RPPNs registradas no estado, ocupam uma área de aproximadamente 107 mil hectares. As regionais que concentram mais RPPNs são Centro-Sul, Zona da Mata, Sul e Alto Paranaíba. Essas são as áreas de ocupação agropecuária mais antigas do estado, onde predominam até hoje as plantações de café, pecuária e extração de minérios com baixa ocorrência de mecanização por conta do relevo montanhoso, ao contrário da região do Triângulo Mineiro, que sofreu um intenso processo de modernização e mecanização com a expansão da fronteira agrícola nos planaltos do oeste do estado.
As regionais ao norte do estado possuem pouquíssimas RPPNs. É uma área de ocupação tradicional da agropecuária extensiva, onde está arraigada uma cultura conservadora. Para modificar esse tipo de produção e incentivar a criação de RPPNs, seria necessário um trabalho de conscientização e educação ambiental. Um município que merece destaque nessa análise é o Coromandel, que está inserido na regional do Alto Paranaíba. Esse município sozinho possui 14 RPPNs, onde 8 delas são contínuas, formando um cinturão verde entre as propriedades rurais. A Mata Atlântica possui mais RPPNs implantadas que o Cerrado e a Caatinga juntos. Isso deve ao intenso processo histórico de degradação da Mata Atlântica. Hoje existem mais projetos, incentivos estaduais, ONGs e programas de preservação da Mata Atlântica do que no Cerrado, que ainda é visto como uma área de produção intensiva pelos setores estratégicos do Estado e pelos proprietários de terra. O bioma da Caatinga possui somente uma RPPN em todo seu território, o que é muito insignificante pensando na conservação do bioma do Estado. Apesar de ocupar a maior parte do território de Minas Gerais, o Cerrado não possui o maior número de RPPNs e as mesmas se localizam dispersas, exceto o caso do município Coromandel, no território mineiro sem muitas conexões entre si. Minas Gerais é o estado com o maior número de RPPNs criadas. Até julho de 2020, foram reconhecidas 259, protegendo uma área de aproximadamente 107 mil hectares. Estudo de caso. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça é uma unidade de conservação de âmbito federal, gravada com perpetuidade através da Portaria do IBAMA número 32, de 20 de março de 1994. A proprietária e mantenedora da RPPN é a Província Brasileira da Congregação da Missão, que por iniciativa própria reservou seus 11.233 hectares de área total, mais de 10.187 hectares como área de preservação. Em seu histórico, toda sua área de hectares foi mantida em posse de apenas 2 proprietários, o irmão Lourenço de Nossa Senhora e a Congregação da Missão, por mais de 240 anos. A Congregação da Missão, Lazaristas ou Padres e Irmãos Vicentinos, é uma sociedade de vida apostólica masculina católica fundada em Paris, em 17 de abril de 1625 por São Vicente de Paulo. Em 1819, os missionários portugueses e posteriormente franceses se estabeleceram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Dom João VI doou aos lazaristas a ermida de Nossa Senhora Mãe dos Homens, do Caraça, com a finalidade de ali fundar um colégio. A primeira notícia que se tem do Caraça data de 1708, quando aparece em um mapa da província de Minas. Em 1716, no registro histórico, aparece o arraial do Inficionado do Caraça. Vestígios na região do Tanque Grande e dos Pinheiros apontam para a existência de antigos garimpos, provavelmente do século XVIII. Por volta de 1770, a área original foi adquirida pelo irmão Lourenço, na qual se acham as edificações principais do Caraça, e a construção inicial do irmão Lourenço foi a ermida, uma pequena capela barroca para uso dos ermitães e dos peregrinos que já subiam a Serra do Caraça em seu tempo. Em 1823 foi comprada a fazenda da Chácara, cuja antiga sede não mais existe, que foi, durante muito tempo, o celeiro do colégio, no antigo caminho de Catas Altas. De 1820 a 1842, o Caraça abriu um colégio e um seminário de filosofia e teologia para aqueles que queriam ser lazaristas como os padres fundadores. O colégio funcionava como internato e alcançou grande fama. Ali estudaram diversos nomes importantes na história do país, governadores e o ex-presidentes Arthur Bernardes e Afonso Pena. O curso de Humanidades do colégio compreende aulas de religião, português, literatura brasileira, literatura portuguesa e universal, latim, grego, francês, inglês, matemática, aritmética, geografia, cosmografia, história natural, ciências como física e química, história do Brasil universal, desenho e caligrafia. Os meninos que entravam entre os 10 e 11 anos ficavam em média no colégio por 7 anos. Em 1858 foi comprada a Fazenda do Engenho, localizada nas proximidades da portaria de acesso à reserva. E em 1870 foi doada pelo coronel Manuel Pedro Cota e por sua esposa a Fazenda do Capivari, que, por não terem descendentes, legaram sua propriedade ao Caraça. Logo, a área de reserva foi constituída pela fusão de 4 propriedades. Anos depois, a ermida foi derrubada e em seu lugar foi construído um grande templo neogótico, concluído em 1873. Em 1885, funda-se no Caraça, junto ao colégio, a Escola Apostólica. No ano de 1955, por seu notório valor histórico, arquitetônico e paisagístico,
O Caraça foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, segundo o processo número 407-T, a inscrição número 309 no livro histórico e a inscrição número 15A no livro arqueológico, etnográfico e paisagístico. Em 1968, um incêndio causado por um fogareiro deixado ligado na sala de encadernação levou ao fechamento da escola apostólica. Já em 1989, com a Constituição Mineira de 89, foi tombada e declarada Monumento Natural do Estado de Minas Gerais para se preservar sua beleza cênica. A RPPN Santuário do Caraça integra a área destinada às reservas da biosfera da Serra do Espinhaço e da Mata Atlântica, reconhecidas pela Unesco em 2005. Além disso, está inscrita na área de proteção ambiental ao sul da região metropolitana de Belo Horizonte e é um dos divisores da bacia hidrográfica do Rio Doce. O santuário contribui para a proteção de recursos hídricos nas cabeceiras do Rio Doce e para a proteção da biodiversidade, estando inserido em uma área prioritária para a conservação dela em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, na mais elevada categoria de importância biológica, devido à alta riqueza de vertebrados, por abrigar várias espécies endêmicas e muitas ameaças de extinção. Logo, a RPPN está citada no mapa de áreas prioritárias para a conservação de mamíferos na Mata Atlântica e Campos Sulinos, como alta importância biológica, no mapa de áreas prioritárias para a conservação de aves na Mata Atlântica e Campos Sulinos, como muito alta importância biológica, e no mapa de áreas prioritárias para a conservação de répteis e anfíbios na Mata Atlântica e Campos Sulinos, como extrema importância biológica. O principal rio da reserva é o Ribeirão Caraça, sendo seus principais afluentes os córregos que descem do Tanque São Luís, Capelinha, Cascatinha, Bocaína, Pico da Verruguinha, Pico da Canjerana, Tanque Grande, Cascudos e Taboões. Depois da Cascatona, são seus afluentes os córregos da Chácara de Santa Rita, o Buraco da Boiada e do Engenho. Depois da portaria do santuário, recebe pela direita o córrego Brumadinho e pela esquerda o Rio da Conceição em Brumal e o córrego São João em São Bento. Toma então o nome de Rio Santa Bárbara e forma represas como a do Petit Semig, para depois seguir para o Rio Piracicaba e mais adiante desaguar no Rio Doce, chegando finalmente ao mar. Todos os cursos de água que drenam a reserva do Caraça são de classe especial, pois todas as nascentes estão no alto da serra, por cujo motivo não recebe nenhum tipo de dejeto. A fauna caracense. A fauna abrange 339 espécies de aves, sendo que 71 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, 4 são endêmicas do Cerrado e 4 são endêmicas dos topos de montanha do sudeste do Brasil. São espécies ameaçadas de extinção. Globalmente, o capacetinho do oco do pau e a cigarra verdadeira. Nacionalmente são a águia cinzenta, o macoquinho da várzea e a cigarra verdadeira. Dentre elas estão também jacuaçu, uru, tesourinha da mata, tropeiro da serra, pavó, chibante, canário da terra verdadeiro, gavião pombo grande, gavião pega macaco e gavião de penacho. Se tratando dos mamíferos, são 66 espécies, dentre as quais se destaca o lobo-guará, como espécie bandeira da RPPN Santuário do Caraça. São 10 espécies ameaçadas de extinção, dentre elas a anta, o lobo-guará e o cateto. Além delas, ainda tem o sauá, o tamanduá-mirim, tamanduá-bandeira, tatu do rabo mole, a lontra, jaguatirica e a onça-parda. Existem no santuário 3 tipologias vegetais: a Mata Atlântica de interior, o cerrado e os campos de altitude, com o tipo de vegetação predominante a partir dos 1.300 metros de altitude. Sua flora é composta por 180 espécies de pteridófitas, mais de 1.400 espécies de fanerógamas, sendo as famílias mais ricas as orquidáceas, bromeliáceas, eriocauláceas, rubiáceas, mirtáceas e melastomatáceas. 12 espécies estão na lista oficial de plantas ameaçadas de extinção em Minas Gerais. Dentre as 212 espécies de orquídeas, 9 estão ameaçadas no estado. Com relação ao clima, a reserva tem um predomínio de temperaturas amenas durante o ano, com médias anuais que variam em torno de 15 graus Celsius. Assim como outras RPPNs, apenas as atividades de pesquisa científica e de visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais são permitidas. A reserva recebe em média de 60 mil visitantes por ano e tem um programa de incentivo à pesquisa com valioso laboratório natural. Já foram desenvolvidas 205 pesquisas científicas, por instituições de pesquisa e ensino do Brasil e de instituições estrangeiras.
Dentre as pesquisas já realizadas estão o Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável do RPPN do Caraça, os efeitos dos ambientes impactados na genética, desenvolvimento, estresse e comportamento de Delphis albiventris, geoambientes da RPPN da Serra do Caraça e feições do quartzítico, ecologia evolutiva de anfíbios e répteis. Em 2016, estavam sendo realizados os seguintes estudos: o estudo ecoepidemiológico dos hospedeiros e reservatórios de leishmania na região do Santuário do Caraça, plantas para polinizadores chaves em áreas degradadas, recursos florais para abelhas nativas em declínio, cenários climáticos ao longo do gradiente altitudinal das montanhas tropicais, com foco na cadeia do espinhaço, pesquisa e recuperação, disponibilização de dados, imagens e amostras de espécies coletadas por naturalistas franceses, ingleses em Minas Gerais e Goiás no século XIX. Além das pesquisas como centro de cultura, o Caraça mantém a tradição de ser centro de educação, não mais de educação formal de meninos, como nos tempos do colégio, mas de educação amplamente considerada, como se pensa hoje nas novas formas de compreensão educacional. Uma educação interdisciplinar, in loco, apoiada na multiplicidade das ciências e em relação direta com a existência dos estudantes. Ao Santuário do Caraça vão em média 200 escolas, tanto públicas quanto particulares, e 10 mil alunos por ano, a fim de terem contato com a rica biodiversidade caracense, com sua história e suas riquezas próprias. Há ainda um museu, montado a partir de peças de mobiliário e artefatos diversos de uso diário, pertencentes ao próprio Caraça. Alguns remanescentes de séculos anteriores constituem um interessante lugar de visitação, diariamente procurado pelos hóspedes e visitantes, através de percursos guiados pelos monitores ou por conta própria. Para o recebimento dos visitantes, existem ainda hospedagens na Fazenda do Engenho, apartamentos no santuário, que passou a ser uma pousada a partir da década de 70, depois de 150 anos dedicados à educação e à formação intelectual de meninos e de seminaristas. Além da Fazenda do Engenho e dos apartamentos santuários, conta também com casas e chalés. Considerações finais. Este trabalho, portanto, retrata de forma objetiva como as RPPNs representam o engajamento da sociedade, de forma voluntária na implementação do SNUC, na conservação da biodiversidade brasileira, além da fundamental relevância para a contribuição da ampliação das áreas protegidas do país, apresentando, como já mencionado, índices altamente positivos para a conservação, também possibilitando a participação da iniciativa privada no esforço nacional de conservação e contribuindo, assim, para a proteção da biodiversidade dos biomas brasileiros. Tendo em vista que sua fauna abrange uma quantidade considerável de espécies, em grande parte endêmicas, as RPPNs asseguram que a diversidade natural esteja protegida contra agressões, desmatamentos e extinção causados por exploração humana. É notório também o enfoque das RPPNs em controlar o ambiente de maneira positiva, já que apenas atividades de pesquisa científica e de visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais são permitidas. A partir deste acesso, podemos e devemos considerar aplicar estudos sobre RPPNs em escolas, para que assim, desde cedo, mais pessoas tenham acesso e conhecimento sobre as unidades de conservação e que entendam quão importante é a educação ambiental. Aqui estão as nossas referências e agradecemos a atenção de todos vocês.